Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Paiva, dediquei toda a minha vida à educação, em especial à educação corporativa, e fui convidado para compor um dos painéis da Semana da Educação aqui do nosso Hot Site. Eu queria abrir fazendo uma provocação para você que está me assistindo. A gente tem verdadeiramente inovado em educação? E segundo ponto, a gente tem inovado na educação dos nossos adultos? Antes da gente, entretanto, entrar numa discussão sobre se nossa educação tem sido inovadora ou não, acho que vale aqui compartilhar com vocês a minha visão sobre por que a nossa educação hoje no Brasil acontece da maneira como ela acontece. Se a gente fizer uma volta na história, a gente vai perceber que a nossa educação verdadeiramente é um desdobramento de uma corrente muito europeia, basicamente francesa de educação, em que uma pessoa, numa sala de aula, fala para várias pessoas. Eu sempre pergunto, quando tenho oportunidade de discutir esse tema com outras pessoas, o que é uma educação boa no Brasil? O que é uma aula boa no Brasil? Colhendo várias opiniões, a gente consegue concentrar numa só. Aula boa, aula de fato boa, é aula que o professor fala bem. Por quê? Porque a nossa herança educacional é baseada no modelo da oralidade docente, o que valoriza a oralidade docente. E qual que é a origem, da onde de fato vem esse modelo? Ele vem de uma perspectiva em que, há mais ou menos 600, 700 anos, existia uma restrição muito grande em volume de conteúdo. Uma pessoa, portanto, se especializava num determinado tema e falava este tema para dezenas de outras pessoas numa sala. Esse modelo foi evoluindo à medida em que o mundo foi tendo mais conteúdo e o conhecimento científico, foi se clusterizando em várias áreas diferentes de conhecimento, e a gente passou a ter então mais de uma pessoa falando para dezenas de pessoas, e nasce assim o que a gente nas escolas, desde a educação básica até os nossos cursos de doutorado, conhecemos como a nossa grade de cursos. Então a primeira reflexão que a gente tem que fazer é a origem do modelo educacional que é vigente no Brasil hoje. E aí vale a gente retomar a nossa questão, quer dizer, isso colocado, qual é a origem do nosso modelo e como é que é caracterizado o nosso modelo de educação, que a gente terminou de ver que é pautado na oralidade docente. Nós estamos inovando em educação? O primeiro ponto é, o macroambiente mudou. A informação que era escassa, que deu origem a esse modelo, está transposta numa realidade em que existe um excesso de conteúdo, um excesso de informação. O outro ponto, as relações que antes eram 100% pessoais, as pessoas deviam estar no mesmo momento, e no mesmo espaço para que o fazer educacional ou o ensino e aprendizagem acontecesse, hoje não mais. As relações pessoais são sempre mediadas por tecnologia. E aí, normalmente, quando a gente coloca a questão nessa perspectiva, muita gente me diz, poxa, Rodrigo, então, na verdade, o que a gente precisa é colocar tecnologia no processo educacional. A inovação passa necessariamente por abastecer o processo educacional de tecnologia. Será que é só colocando tecnologia que a gente vai alcançar, ou basicamente, mediante a inserção de tecnologia, que a gente vai alcançar uma educação mais inovadora? E a minha visão, não. A gente deveria perseguir cada vez mais, e quando a gente fala de educação de adultos em especial, uma educação cada vez mais significativa. Se a gente buscar uma educação mais significativa, que faça sentido para quem está se expondo a ela com endereçamento muito claro e muito imediato, necessariamente a gente vai estar abraçando tecnologia, necessariamente a gente vai estar repensando toda a questão e arquitetura dos conteúdos. Mas como fazer, então, é uma pergunta que deriva da primeira, como criar, então, uma educação mais significativa? E o primeiro grande ponto que eu acho que o mundo contemporâneo nos traz, e o primeiro grande desafio, mas ao mesmo tempo uma série de oportunidades que esses desafios nos colocam é a gente deveria entender mais profundamente o nosso sujeito, ou alguns querem chamar de aluno, alguns, quando se fala de adulto, educação corporativa, querem falar do participante dos cursos, enfim. Mas a gente precisa se dedicar a entender mais o sujeito. E aí, acho que dois pontos devem nos orientar numa perspectiva de buscar essa inovação. O primeiro é entender cada vez mais esse sujeito através dos rastros digitais, dos dados que ele nos permite conhecer a respeito dele.
né? Nós podemos entender os hábitos de consumo de cursos online, por exemplo, e usar o entendimento desses hábitos para criar rotinas e metodologias mais adequadas. Mas o segundo ponto, eu acho até mais estratégico e mais relevante que o primeiro, que é a gente criar um mergulho, uma imersão com esse público-alvo. A maior parte dos projetos corporativos, né, os profissionais de recursos humanos e os diretores de empresa normalmente reclamam: eu tenho pouca aderência, né, da população para a qual eu estou oferecendo um treinamento. As pessoas, no geral, não estão interessadas nos treinamentos que a empresa oferece. E uma pergunta que eu normalmente faço é: você está matriculado nesse treinamento? Você chegou, de fato, a cursar este curso? Este curso tem necessariamente informações que são importantes e relevantes para que aquele sujeito que esteja se expondo a essas informações possa desempenhar uma rotina de trabalho melhor, uma carreira melhor? E é isso que eu estou chamando de uma educação mais significativa. E existem várias maneiras de a gente colocar o aluno, né, o participante, no centro do processo. Então, eu citei duas, quer dizer, a gente pode trabalhar com rastros digitais, com todo o histórico de treinamento e desenvolvimento que esse profissional tenha, como, né, deixado dentro da organização, e a gente pode e deve, na minha visão, fazer uma imersão com esse público-alvo. Para dar um exemplo de como eu entendo e defendo que a gente deve focar no sujeito ao desenhar uma educação, principalmente uma educação corporativa mais significativa, vou fazer um recorte de um case que a gente viveu recentemente. Nós somos desafiados por uma grande empresa nacional na área de transportes a pensar uma solução para 3.000 caminhoneiros. A priori, o briefing trazia que esse público estava super inserido digitalmente e que a gente deveria, então, criar uma solução necessariamente digital e que fosse acessada através de tablets que existiam dentro dos caminhões. E depois de conviver com esse público algumas semanas e fazer mais de uma dezena de entrevistas com diversos desses caminhoneiros, a gente aprendeu uma série de coisas sobre o perfil, hábitos, como é que ele se informa, o tipo de moral que ele tem. A gente identificou um recorte de moral judaico-cristã muito interessante na maneira como esses profissionais enxergavam a própria realidade, o trabalho e as relações com a família, principalmente a família nuclear. Mas uma das coisas que a gente mais percebeu era a maneira como ele consumia tecnologia, e ele consumia tecnologia normalmente associado a entretenimento. Ele não tinha no mindset dele um histórico de consumir tecnologia consumindo capacitação. E a outra coisa que a gente percebeu é que esses caminhoneiros ficavam muitas semanas e às vezes até quase que fechando um mês fora das suas bases, portanto fora de casa, reabastecendo o caminhão em diferentes pontos. E aí a gente percebeu que a saudade era muito grande, decidimos montar um programa de rádio, ao invés de fazer um treinamento 100% online, com bastante música, obviamente tudo correto, com os direitos autorais devidamente regularizados, mas eles se expunham através dos programas de rádio aos conteúdos, tinham o reforço de ao invés de fazer um livro de treinamento ou uma apostila, nós temos um fanzine com fotos demonstrando situações reais vividas por esses profissionais e fizemos de uma maneira que eles pudessem fazer provas e testes dentro de centrais de atendimento em diversos postos de gasolina espalhados pelas principais rodovias do Brasil. Falando assim, parece ou muito simplório e algumas vezes, do ponto de vista de solução, metodologia, linguagem, de buscar no rádio, enfim, num programa de rádio, e às vezes muito complexo do ponto de vista operacional. A questão é, o projeto foi um grande sucesso e dentro das várias plantas desse cliente no mundo, foi eleito no ano que ele foi lançado como um dos projetos mais inovadores de desenvolvimento humano. Aqui, então, eu fecho o meu exemplo para dizer, quando a gente sai do nosso escritório e vai conviver com o público-alvo, as possibilidades dessa tecnologia vêm de uma maneira muito dirigida para esse público e as possibilidades, na hora de montar uma arquitetura de conteúdo e um formato para esse conteúdo, também vêm de uma maneira bastante dirigida. Então, pessoal, para concluir o nosso raciocínio, às vezes as pessoas, quando eu coloco esses pontos de fazer um mergulho junto com o público, etc., as pessoas muitas vezes voltam para mim e falam: poxa, Rodrigo, mas eu não consigo organizar isso na minha companhia. Eu não tenho os bancos de dados todos estruturados com o que você está chamando de rastros digitais, desse processo de aprendizagem dos participantes da minha empresa, e muitas vezes eu não consigo verba ou possibilidades de fazer essa sondagem junto ao público-alvo, como você está colocando, como um segundo caminho. E aí, a primeira coisa que eu queria dizer é,
Essas questões são muito mais domínio de técnica e de conhecimento de como fazer do que necessariamente ter verba. Então, fica essa primeira reflexão. Entretanto, existem 6 princípios norteadores da andragogia. Andragogia, andros, é ligada a adultos, a tradução. Gogia, ensinar e aprender, que é o contrário, né? Andragogia é o contrário da pedagogia, que pedos é criança, gogia é ensinar e aprender. Existem, portanto, 6 princípios da andragogia que podem nortear uma melhora sensível em qualquer processo de educação, né? E para um público, digamos, de 15, 16 anos para cima e, portanto, em especial em educação corporativa. Queria passar muito brevemente sobre esses princípios. O primeiro princípio, pessoal, é a necessidade de saber. Os adultos precisam saber claramente por que precisam aprender uma coisa nova e qual benefício eles vão tirar disso. O segundo princípio é o autoconceito do aprendiz ou autoconceito do adulto. O adulto tem uma autoimagem e ele gosta de ser visto dentro do processo de aprendizado ou dentro do processo de um curso como um sujeito responsável por se autodirigir. Isso é muito diferente de quando a gente está falando com as crianças. O adulto é questionador por essência. Então, esse princípio, o autoconceito do aprendiz, só reforça o primeiro princípio, que é a necessidade de saber. O terceiro princípio é o papel das experiências. A gente tem que ser sensível de entender que os adultos consideram as suas experiências a base do seu processo de aprendizado futuro. Então, programas de educação de adultos, programas de educação corporativa que consigam capturar essas experiências, portanto, essa vivência prévia dos adultos tendem a ser mais bem-sucedidos, porque indiscutivelmente já fazem, né, o papel de serem mais significativos para o nosso adulto, para o nosso estudante. O quarto princípio é a prontidão para aprender. O adulto em geral, e aí se a gente pensar a nosso próprio respeito, isso faz muito sentido, a gente fica mais pronto para aprender quando a gente percebe uma conexão entre aquilo que a gente vai aprender e necessariamente o nosso dia a dia, a nossa rotina e o nosso cotidiano. Então, o quarto princípio é a gente considerar gatilhos nos nossos programas de treinamento que disparem essa prontidão para aprender. O quinto conceito é a orientação para a aprendizagem. Uma série de pesquisas demonstram que o adulto está mais orientado a aprender novamente quando ele percebe uma clara conexão, uma clara utilidade, um claro benefício no seu dia a dia. Então, o aprendizado tem que endereçar questões que, de fato, comuniquem com esse sujeito e principalmente com o cotidiano desse sujeito. E o sexto e último princípio é a motivação. Diversos estudos que formataram ou deram base para o que se convencionou chamar de andragogia apontam que os adultos se motivam mais facilmente a aprenderem quando a gente consegue, num programa de desenvolvimento, trabalhar com conceitos como qualidade de vida, autoimagem, autodesenvolvimento, autoestima. Então, tentar trazer este componente ou estes componentes para dentro dos nossos programas, para dentro dos nossos conteúdos, tende a ativar um gatilho de motivação bastante grande nos participantes. Bom, pessoal, a propósito do vídeo, de fato era ser curto, era só trazer algumas reflexões e algumas discussões, né, sobre educação, nessa semana da educação, em especial de uma área que pouco se discute, que é a educação de adultos, educação corporativa no Brasil. Eu espero que, apesar de curto, o conteúdo tenha trazido algumas reflexões para cada um de vocês e que esses princípios, inclusive no final da andragogia, inspirem aí a vocês e a mim também no desenvolvimento de novos projetos de educação que a gente venha se lançar. Muito obrigado.